galera, vamos falar do segundo sacramento da igreja, a crisma ou a confirmação. Para complementar ainda mais essa série que estamos fazendo sobre os sacramentos da igreja, mas vai ser depois da vinheta. Então, roda a vinheta! Ou santos ou nada mais queremos ser. E aí, povo santo, que bom que você está conosco em mais um vídeo neste canal. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui é Emily. E aqui é César. Hoje queremos dar continuidade à série dos sacramentos, falando sobre a crisma. E algo que você precisa continuar na sua vida é dar aquele belo like no vídeo. É isso aí, galera. Se inscreve no nosso canal. E ativa o sininho para receber notificações dos vídeos que iremos lançar. Dando prosseguimento também nessa série, pessoal, e tantos outros vídeos que a gente faz aí, levando para você conteúdo de primeira qualidade. E nos ajude a chegar na meta dos 1000 inscritos, galera, para divulgar, para chegar ao evangelho mais adiante. E para falar dos sacramentos, o que melhor do que o catecismo da Igreja Católica? Lá no parágrafo 1285 vai falar do sacramento da confirmação ou crisma, como nós conhecemos. Então, diz assim: com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos pela força especial do Espírito Santo, e assim mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé com palavras e atos, como verdadeiras testemunhas de Cristo. Então, pessoal, aí temos a concepção que o Catecismo da Igreja Católica nos diz. Então, para a gente concentrar bem o nosso entender sobre a questão da crisma, que às vezes o pessoal fica assim, sem saber por que a crisma, se o batismo, né, já acontece o batismo, por que a confirmação do batismo, pessoal? A gente tem que entender a lógica, como tudo se aplica. Quando a gente batiza, geralmente a gente batiza quando criança, certo? Então, a gente é nenenzinho, novinho, criança, a gente não tem aquela inteligência própria, né? A gente não tem a maturidade necessária, pessoal, para entender tudo aquilo que engloba a questão do batismo. Mas ali recebemos a possibilidade de ser filhos de Deus, introduzidos assim na fé cristã. E depois que a gente recebe batismo como criança, lógico que nós crescermos. Para que nós possamos crescer, precisamos de amadurecimento na fé. E esse é a lógica do crisma, pessoal. Ou seja, com o batismo, são seus padrinhos, né, que falam por você, que testemunham a fé por você. Na crisma não, na crisma você está ali com o padrinho também, mas é você que está dizendo: eu quero ser cristão, eu quero ser católico, eu quero permanecer na igreja, por isso eu estou recebendo o sacramento da confirmação, porque eu quero perpetuar a fé na igreja católica. Quando nós batizamos, é nossos padrinhos que respondem por nós, né? Eu creio, eu renuncio quando falo do pecado. E já no crisma é você que vai ter que falar, né, com suas próprias palavras. E aí a gente entende a questão, não é só assumir ali uma responsabilidade, mas o crisma é a infusão do Espírito Santo no nosso ser. Ou seja, ali é o reavivamento do Espírito Santo em nós, os dons do Espírito Santo em nós. Já recebemos o batismo. Então é onde nós adquirimos a parresia necessária para que possamos amadurecer na fé e professar nossa fé, sim, como pessoas adultas, né, como um homem, como uma mulher, que já tem o domínio de si na nossa vida aqui na terrena, aqui na terra. E realmente o crisma nos ajuda a combater os inimigos da carne, não é, pessoal? Que é a nossa própria carne também, mas o mundo e o demônio. Veja a importância do crisma. Você fala assim: mas eu fui batizado, pra que eu vou precisar crismar? Pessoal, não é à toa que o crisma está no segundo dos sacramentos. Não é pela sua natureza, por ser mais importante, mas é como o César havia falado. É uma continuidade da fé. Você nasce, você tem que crescer, amadurecer na sua fé. E a crisma serve para isso. O Espírito Santo, que é infundido em nós, que é reavivado em nós pelo sacramento da crisma, nos ajuda nesse combate. Não só combater os inimigos que existem no mundo atual, não, mas também a testemunhar a fé em Jesus Cristo. Você, com sua própria boca, como falamos, não fala só creio, mas você escolhe viver pelo sacramento da confirmação. Então, eis a importância do crisma. Essa força que vem do alto. Veja que no cenáculo também é assim. Lá em Atos 2, o Senhor, a gente vê acontecendo a infusão do Espírito Santo
sobre os apóstolos. E os apóstolos que antes estavam com medo por tudo que tinha acontecido com Jesus, agora saem, desbravam, falando do nome do Senhor e pregando o evangelho, e curas acontecem, milagres acontecem por meio deles. Mas por quê? Porque o Espírito Santo veio sobre eles. É o sacramento do crisma, é o que acontece conosco. Então não podemos achar que esse sacramento é menos importante do que os outros. É importante sim, e a gente fala isso porque tem muito cristão dentro da igreja que é só batizado e não crismou, e acha que não é importante crismar. Então esse sacramento, pessoal, é um dos 3 que nos une a Deus. E como ele falou, a lógica toda desse sacramento está ligada justamente com esse amadurecimento. Quando nós recebemos o batismo, ali estamos preparados para lutar contra os inimigos invisíveis, ou seja, né, as coisas espirituais, o pecado que habita em nós, mas não temos aquela parresia ainda, aquela força que nos leva a defender a fé, que nos leva a pregar o evangelho, que nos leva a fazer esforço pela igreja, para poder realmente levarmos essa concepção, até mesmo fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Levando para vocês um conhecimento, fazendo vídeos, né? Ou seja, lutando. Então, o crisma ele nos fortalece. Se a gente for colocar em comparação, é como aquele soldado que vai para a guerra, pessoal. Ali, é que o soldado que vai para a guerra é o soldado que recebeu o batismo. Mas aquele soldado que está preparado para a guerra é aquele soldado que está crismado, por conta que ali ele recebe a possibilidade de ter mais possibilidades de fé, né, com o abastecimento do crisma, com a infusão do Espírito Santo em nós, que nos dá força, que nos dá discernimento para poder termos uma vida plena, ter essa plenitude em Deus. Então, para terminar, vamos falar dos efeitos da confirmação em nossa vida. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1303, diz assim: por isso a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal, ou seja, nos enraiza mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba, Pai, e nos une mais solidamente a Cristo e a sua igreja, Aumenta em nós os dons do Espírito Santo, como havíamos falado, torna mais perfeita a nossa vinculação com a igreja e nos dá uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo, para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Oh, glória! Irmãos, é tudo que a gente havia falado aqui. O Catecismo acaba de fechar o assunto falando de tudo que a gente falou. Essa vontade de falar do nome de Jesus, de testemunhar, de viver o evangelho de verdade. Então, se você não é crismado, crisma. E se não for batizado, também batize. É importante. A crisma é um divisor de águas na nossa vida cristã. Lembrando que quando a pessoa ela já tem idade para ser crismada e ainda não foi batizada, ela faz os sacramentos juntos, englobados ali, porque ela já tem noção do que ela está fazendo, em conta de si, ela pode sim fazer os 2 sacramentos juntos. Maravilha! Então é isso, pessoal. Esperamos ter construído um pouquinho da vida de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.